nós usaríamos a nossa boca, a nossa língua para profetizar bênçãos e não maldições. Eu mataria menos pessoas com a minha língua maléfica do que eu tenho matado nos dias de hoje. Eu obedeceria ao Senhor de todo o meu coração, porque eu entendi o que Ele fez por mim. Então, como pode alguém em sã consciência dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, dizer que pertence ao reino de Deus e viver como vivia no passado? De duas a uma: ou essa pessoa não entende nada do reino de Deus, ou ela está totalmente longe do que é o reino de Deus de fato, ou ela é uma pessoa desobediente. Eu queria falar com vocês hoje sobre o reino de Deus. Pergunte para o irmão que está do seu lado: você sabe? Pergunte para ele: você sabe o que é o reino de Deus? Eu queria dizer que o reino de Deus é a mensagem central de Cristo Jesus. E falar sobre o reino de Deus é falar sobre a vontade de Cristo, sobre todos nós e aquilo que Ele tem para a sua igreja. Por isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos ler a partir do verso de número 14. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso de número 14, diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Vocês podem ler comigo o verso de número 15, todos juntos? O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos nessa noite, gratos a Ti pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez, ó Pai, na Sua casa. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é necessário ouvir, para que sejamos transformados pelo poder que há na Sua palavra. Ministre em cada um de nós aquilo que o Senhor deseja, para que sejamos, ó Pai, cada dia mais próximos do varão perfeito, e que nós, como filhos de Deus, possamos, ó Pai, cumprir o nosso chamado aqui nessa terra, e que o reino do Senhor se estabeleça sobre as nossas vidas, para a glória do Teu santo nome. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes da gente entrar na exposição do texto, a título de introdução, eu queria trazer ao conhecimento dos nossos irmãos o motivo pelo qual João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, escreveu essas palavras, para que no decorrer da exposição fique claro à nossa consciência a intenção e a intensidade da sua palavra. E é certo dizer que João Marcos, ele apresenta Jesus como Filho de Deus no seu Evangelho. E não somente isso, ele vai dizer que Jesus é o Messias prometido. Por qual motivo? Porque em Jesus se cumpre todas as promessas do Antigo Testamento acerca do Messias. Sendo assim, Jesus é o cumprimento da palavra de Deus no Antigo Testamento. Em Jesus se dá início o reino de Deus. E quando Marcos ele começa a escrever o seu evangelho, ainda no capítulo de número 1, ele vai falar acerca do reino de Deus, porque o reino de Deus é a mensagem
que Jesus mais pregou, mais disse, mais falou em todo o seu ministério. Jesus falou muito sobre amor, sobre graça, sobre sabedoria e muitas outras coisas, mas nenhuma mensagem foi tão central como o reino de Deus. Por isso é importante que eu e você venhamos entender o que é de fato o reino de Deus e aquilo que o Senhor Jesus deseja de cada um de nós. O governo de Deus rompendo na história por meio de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Ou seja, Cristo Jesus, Ele é o único intercessor, mediador e salvador das nossas vidas. Sendo assim, eu quero dizer para vocês que o reino de Deus chegou em Jesus e exige de nós arrependimento, fé, submissão e prática. Dada a introdução, eu queria trazer para nós 5 pontos da exposição nessa noite. E o primeiro é que o reino chega no tempo de Deus. Vejam comigo o que diz o verso de número 15, parte A. O texto vai dizer: o tempo está cumprido. Ou seja, Jesus declara que a história entrou em um novo momento, ou em um momento decisivo. Se no Antigo Testamento, se os patriarcas anunciavam o Messias, a sua vinda, e que ele estabeleceria um novo reino sobre a terra, esse tempo se dá em Cristo Jesus. E o que é o reino de Deus? O reino de Deus é as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Por qual motivo? A palavra de Deus vai dizer que todos nós estávamos em pecado, vivíamos totalmente longe de Deus, longe da sua graça, do seu amor, porque o pecado estava em nós e nós não tínhamos nada de bom. Éramos pecadores, pobres, cegos e estávamos nus. Sendo assim, vivíamos para o reino das trevas, porque se todas essas coisas estavam sobre nós, nós vivíamos o reino da escuridão, do pecado, e quem governava sobre a nossa vida não era Cristo, era o inimigo das nossas almas. Ou seja, o reino a qual nós vivíamos antes de conhecer a Cristo era um reino de morte, de escuridão. Mas quando Cristo Jesus, Ele vem, Ele morre na cruz do Calvário, e a palavra de Deus vai dizer que Ele leva sobre si todos os nossos pecados, e agora nós fomos feitos filhos de Deus. Automaticamente, todo aquele que crê na morte, no sacrifício de Cristo Jesus, já não vive mais no reino do pecado, mas agora no reino de Deus, através de Cristo Jesus. Então em Cristo se dá o início do reino de Deus, manifestado em cada um de nós. É por isso que ele vai dizer: o tempo está cumprido. Ou seja, deu início ao reino de Deus aqui na terra. É certo dizer também que o reino de Deus, que se deu início na terra, ele não é plenamente, não está totalmente pleno, ou seja, cumprido, porque nós sabemos que o reino de Deus só estará pleno quando Cristo Jesus voltar, julgar as nações e tudo se resolver. Sabemos disso, mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é que o reino de Deus já se deu início em Cristo Jesus, e todo aquele que crê que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, ele passa a viver em um novo reino, qual seja o reino de Deus. Quem agora reina na minha e na sua vida? Quem? Cristo Jesus, nova criatura, filhos de Deus, ou seja, não vivemos mais sobre a condenação do pecado, mas sobre a graça de Deus, dada por Cristo Jesus a cada um de nós.
Então Deus não age por acaso, há um tempo estabelecido para a sua obra, na minha e na sua vida. Então eu e você precisamos aprender a discernir os tempos espirituais. Nem toda estação é igual na vida do crente. Precisamos ter a compreensão que outrora vivíamos de uma maneira, agora a nossa vida já não é mais como era antes, porque estamos sendo transformados por este reino que já se iniciou nas nossas vidas. O reino de Deus é um reino onde, na sua plenitude, não haverá morte, choro, angústia, medo e qualquer tipo de doença. Lá tudo será paz para todo sempre. Porém, enquanto estivermos aqui nessa terra, todas essas coisas estará ao nosso redor. Nós estaremos sujeitos a essas circunstâncias. Porém, há uma promessa de Deus para mim e para a sua vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo Jesus, ainda que todas essas coisas nos alcancem, existe algo melhor, maior, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem subiu ao coração do homem, porque é isso que Ele tem preparado para a minha e para a sua vida. Então, não confunda o atraso humano com a ausência de Deus, porque existe um tempo determinado para todas as coisas. Creia que as promessas de Deus têm cumprimento certo em Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida. Então, se nós vivemos hoje no reino de Deus, quem é o rei da nossa vida? Cristo Jesus. Amém? Vocês estão comigo ou não? Vocês creem que Jesus é o rei da nossa vida? Mentira. Sabe por quê, irmãos? Porque em um reinado onde o rei dá as ordens, os servos obedecem. Então a pergunta que eu gostaria de fazer nessa noite é por que nós, como filhos de Deus, certos de que vivemos no reino de Deus, temos Cristo Jesus como o Senhor da nossa vida, nós não obedecemos. A pergunta que nós deveríamos fazer é: que servo em sã consciência desobedece a ordem, a voz, o chamado do seu rei? Que homem em sua sabedoria e discernimento, ao entender e compreender a ordem do seu rei, decide desobedecer? Então a pergunta para mim e para a sua vida é: se eu creio que o reino de Deus se deu início na minha vida, por que ainda eu não vivo para Cristo como Ele sendo o Senhor da minha vida? Porque é muito fácil dizermos que Jesus é o meu Senhor. É muito fácil dizer que Ele é o Senhor da minha vida. Mas difícil é obedecer a ordem deste Senhor. Por qual motivo? Porque se nós tivéssemos o entendimento de que este reino já se deu início na nossa vida, teriam menos pessoas machucadas com os cristãos hoje em dia. Nós usaríamos a nossa boca, a nossa língua para profetizar bênçãos e não maldições. Eu mataria menos pessoas com a minha língua maléfica do que eu tenho matado nos dias de hoje. Eu obedeceria ao Senhor de todo o meu coração, porque eu entendi o que Ele fez por mim. Então, como pode alguém em sã consciência dizer que Jesus é o Senhor da sua vida, dizer que pertence ao reino de Deus e viver como vivia no passado? De duas a uma:
ou essa pessoa não entende nada do reino de Deus, ou ela está totalmente longe do que é o reino de Deus de fato, ou ela é uma pessoa desobediente. Porque o reino de Deus, irmãos, não é um reino de quatro paredes. O reino de Deus não é um lugar aonde nós entramos todos os domingos para celebrar como um encontro a qual nós festejamos. Não. O reino de Deus não está limitado a paredes, a um espaço físico. O reino de Deus é um ambiente onde a nossa consciência é transformada. O nosso coração, ele é mudado. É por isso que todas as vezes que aqueles homens maus tentavam indagar Jesus acerca de uma lei ou de outra, Jesus sempre tinha uma resposta. Dê a César o que é de César. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Faça diferente. Dê a outra face. Por quê? Porque o que Jesus estava mostrando para eles é que mesmo vivendo aqui, neste ambiente hostil, aonde o pecado nos rodeia, aonde os homens são maus, existe um povo que é santo, que teve a sua mente transformada, o seu coração mudado, e agora eles já não vivem mais como outrora, mas sim na esperança de um reino que estabelece hoje, mas será pleno quando ele voltar. Então eu e você precisamos entender o que é o reino de Deus, para que nós possamos cumprir a ordem de Jesus em nós. E eu não estou falando de leis, de normas, eu não estou falando de regras, eu estou falando de uma consciência que é transformada pela graça de Deus em nós. Porque a graça de Deus não somente transforma a nossa vida, nos garante a salvação, mas ela nos educa, nos ensina a viver de forma reta, justa e santa diante de Deus. O segundo ponto é que o reino é governado de Deus. O reino é o governo de Deus em ação. Parte B do verso número 15 diz assim: o reino de Deus está próximo. O que me chama a atenção é que Jesus, ele cura, ele liberta, ele perdoa, ele ensina com autoridade. O reino de Deus está se manifestando, se manifestou em Jesus, mas ele se manifesta até hoje nos nossos dias. Então, tudo que Jesus Cristo fez no seu tempo e no seu ministério, enquanto esteve aqui na terra, é para mostrar para mim e para você qual é a nossa intenção. No lugar de maltratar, nós estendemos a mão. No lugar de acusar, nós abençoamos. No lugar de desejar o mal, nós desejamos o bem. No lugar onde as pessoas não se preocupam com o seu próximo, no reino de Deus, nós amamos o próximo como a nós mesmos. Então, se essas características acompanham um povo que são servos de um rei, que é santo, que é justo, que é bom, como pode os seus súditos ou os seus servos viverem de maneira totalmente contrária ao seu reinado, ao seu rei? Então a pergunta é: qual o rei que nos governa? Qual é o reino que nós servimos? Qual é o Deus a qual nós clamamos? Qual é o reino a qual nós servimos de todo o nosso coração?
Porque Jesus, ele foi muito claro na sua entrega, mas ele foi mais claro ainda quando ele chamou a mim e a você, e ele transformou a nossa vida, ele mudou o nosso entendimento, e ele disse: agora, vocês serão pescadores de homens. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. Que Evangelho? Que mensagem? A mensagem do reino de Deus. E qual que é a mensagem do reino de Deus? Uma mensagem de amor, uma mensagem de graça, mas também uma mensagem de juízo, de justiça. É por isso que a palavra de Deus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino, e o que mais? E a sua, e as demais coisas. Mas o que acontece? Os súditos desse rei que é bom, que deu a sua vida por nós, os súditos, os servos deste rei que é poderoso, inverteram essa frase. Nós buscamos em primeiro lugar todas as demais coisas, mas o reino de Deus e a sua justiça pouco importa. Depois a gente vê. Se der tempo, a gente faz. Então, meus irmãos, eu queria dizer algo a vocês. E eu queria dizer o que está em Colossenses, capítulo 1, versos de número 13 e 14, que diz assim: vocês lembram que nós éramos pecadores, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e que não há nada de bom em nós. Então presta atenção. Pois Ele quem? Cristo Jesus, nos resgatou do domínio das trevas. Quem que dominava a nossa vida? As trevas. Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quem é o Filho amado de Deus? Cristo Jesus, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O que este rei fez por nós? Ele nos tirou de um reino de trevas, de escuridão, como alguém que estava preso de fato, condenado a essa escuridão para a eternidade. Ele nos tira de lá, Ele paga as nossas dívidas, apaga os nossos pecados, e sem nós merecermos, Ele nos dá agora um reino novo, de luz, de paz, de alegria, de contentamento. Aonde? Nele. Cristo Jesus é a nossa alegria, Cristo Jesus é a nossa vida. Se você não entendeu, eu vou te ajudar, glória a Deus por isso. O reino de Cristo Jesus é graça, é amor, é unidade, é esperança, aleluia, está começando a entender, é bênção. Então, meus irmãos, por que ainda, entendendo que o reino de Deus é tudo isso, eu decido voltar a viver num reino a qual Cristo não faz parte? Por que que ainda eu abandono o reino de Deus e decido a viver no reino de trevas? Porque vir à igreja aos domingos não me garante salvação, não me garante vida eterna. Placa de igreja não me leva para o céu. É por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, mas no seu nome eu preguei, fiz milagres, eu fiz isso, aquilo outro. E ele vai dizer:
apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Mas eu quero dizer algo a você, meus irmãos. O Deus que é todo-poderoso e deixou a sua mensagem para nós, Ele vai dizer o seguinte, que Ele conhece cada um de nós. Assim como as estrelas dos céus e os grãos de areias que há na praia, Ele sabe quantos tem, e Ele conhece cada um de nós. Mas naquele dia, muitos de nós seremos rejeitados por Ele. Por qual motivo? Porque nós decidimos escolher o reino das trevas. Então, nessa noite, eu queria trazer a consciência dos meus irmãos. O reino de Deus já foi implantado e deu-se início em Cristo Jesus. Está disponível a cada um de nós, mediante a fé. E isso não é porque eu sou bom e você é bom, mas é porque a misericórdia de Deus, o amor de Deus, nos alcançou. E agora, existe uma responsabilidade sobre os nossos ombros, existe uma condição que eu e você devemos assumir de uma vez por todas, porque eu não posso ficar em cima do muro, ou eu sou quente ou eu sou frio, ou eu sou ou eu não sou, ou eu pertenço ou eu não pertenço. Por isso eu quero dizer a vocês que nós devemos reconhecer Jesus como Rei, não apenas como um auxílio para as emergências. Tem muitas pessoas que vão até Deus porque estão passando por dificuldade, porque estão com um problema grave de saúde, e agora Deus é a única solução. Não, meu irmão, Jesus não é o gênio da lâmpada. Jesus não é alguém que vai ficar fazendo a sua vontade, a hora que você quer, do jeito que você quer. Ou você é de Deus, ou você obedece a Deus, ou você não obedece. Entenda que o Evangelho não é apenas um escape do inferno, mas a entrada no governo de Deus. Viva hoje como um cidadão dos céus. Viva hoje como alguém que entendeu o que recebeu de Deus através de Cristo Jesus. Porque senão não faz sentido virmos à igreja, levantarmos a nossa mão, um terceiro ponto, o reino exige arrependimento. Vejam comigo o verso 15, parte C. Arrependam-se. Ele foi enfático na sua fala, ele foi decisivo. Eu gostaria de ler com vocês o verso de número 15 inteiro. O tempo é chegado, dizia ele. O tempo é chegado, o reino está próximo, e agora arrependam-se. Por que arrependam-se? Por que será que Jesus disse arrependam-se aos seus ouvintes? É porque não existe outra maneira de encontrarmos o reino de Deus e vivermos o reino de Deus sem arrependimento. Ninguém verá o Senhor. Você pode ter diplomas na sua estante, dinheiro no banco, seguidores em redes sociais. Muitas pessoas podem concordar com o que você disse,
Mas se o que você diz, não condiz com a palavra de Deus, eu quero dizer algo a você, meu irmão: arrependa-se. Só existe uma maneira de nós entrarmos no reino de Deus. É quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Cristo Jesus verdadeiramente. Porque se nós não olharmos para Cristo e vermos o quanto Ele é bom, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, se eu não entender essas coisas, eu vou achar que eu sou bom, que eu falo bem, que eu sou talentoso, que eu tenho algo bom. E eu quero dizer algo a você, com todo o carinho que há no meu coração: tudo o que você tem de bom, tudo, sem exceção, é Cristo Jesus. E o resto que você tem de ruim é você mesmo. O homem sem Cristo não tem nada de bom. Quando eu entendo isso, eu me curvo diante do meu Senhor e digo: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Certo dia Jesus estava na mesa com os discípulos e eles começaram a dizer entre eles, discutir entre eles, quem será entre nós é o melhor? Quem de nós é o primeiro? Quem de nós é o mais talentoso? Jesus, ao ouvir aquilo, ele se retira da mesa, pega uma bacia, um pano, volta para aquela mesa e começa a lavar os pés dos discípulos. O Senhor, o Rei, para mostrar para mim e para você, meu irmão, que no reino de Deus é um reino de ponta cabeça. Aonde eu acho que eu tenho que ser, por ser bom, sábio, ter talentos e dons, há um lugar onde eu acho que eu tenho que ser servido no reino de Deus, o maior é aquele que serve. A pergunta que eu queria fazer nessa noite é: por que ainda tem alguém que se diz filho de Deus, pertencente ao reino de Deus, que deseja ser servido? Porque ainda há no nosso meio homens que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, que desejam ter destaque. Se o que nós estamos fazendo é para a glória dEle, para o nome dEle, então a resposta é: no ambiente do reino de Deus, só existe pessoas que ainda desejam glória para si, por dois motivos: ou porque ainda não entenderam o que é o reino de Deus, ou porque não fazem parte do reino de Deus. Porque no reino de Deus, o único digno de reconhecimento, de glória, de aplausos, de louvor, é Cristo Jesus. Amém, igreja? Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, o servo sofredor e salvador do mundo. Por isso, todo leitor e ouvinte nessa noite é convidado não apenas a admirar Cristo Jesus, mas segui-lo como um discípulo fiel, como um servo fiel. E eu queria trazer um quarto ponto para esse sermão. O reino de Deus exige fé no Evangelho. Verso de número 15, parte D. Depois de Jesus dizer que o reino de Deus estava próximo, estava dando início, nós devíamos arrepender dos nossos pecados, ele vai dizer: creiam no Evangelho. O Evangelho é a boa notícia que Deus, em Cristo Jesus, inaugurou o seu reino e oferece reconciliação aos pecadores. É o Evangelho que gera na minha e na sua consciência entendimento de quem nós somos longe de Deus.
É o Evangelho que traz luz à minha mente e que agora me faz entender que se não fosse Cristo, eu não seria nada. É o Evangelho que me aproxima da vontade do meu Rei. Volto a dizer, não é regras, não é normas, não são leis, é um entendimento, é uma consciência transformada, é uma metanoia, é uma mudança de mente. Por isso eu quero dizer a vocês, o Evangelho nos ensina e nos mostra que eu e você devemos descansar na obra de Cristo, porque ela é perfeita, não nos nossos méritos. Por isso, creia que o Rei também é Salvador e perdoa. Não existe pecado que Cristo não possa perdoar. Meu irmão, talvez você viveu à margem da sociedade até os dias de hoje. Talvez você viveu de maneira dissoluta até os dias de hoje, mas eu quero dizer a você, Cristo Jesus, Ele pode perdoar o meu e o seu pecado. Então permita que a fé que vem por meio da palavra transforme a sua maneira de pensar, trabalhar, servir e amar. E aqui eu vos apresento o quinto e último ponto do sermão. O reino de Deus transforma a comunidade em missão. Então agora eu queria que vocês entendessem que o reino, ele vai transformar a comunidade, aqueles que entenderam ao qual o reino faz parte, em uma missão. Jesus não pregou o reino apenas para indivíduos isolados. Ele chamou discípulos, formou uma comunidade e enviou seus seguidores a anunciar e demonstrar o reino. Observe que não foi ensinar, mas demonstrar. Por qual motivo? Porque eu posso falar muito bem, pregar muito bem, mas se o que eu vivo não condiz com o que eu prego, eu não entendi nada. Ide e fazei discípulos. Como é feito um discípulo? Ele vê o que você faz e ele repete. Como que os discípulos aprenderam com Jesus? Eles viam Jesus pregando, curando, estendendo a mão diante das dificuldades, tendo sabedoria. E ao tempo, como o tempo ia passando, os discípulos iam sendo formados. Aqueles que até outrora faziam de maneira equivocada, Jesus, através do seu testemunho, ensinou aqueles homens e eles foram transformados, ensinados. E agora esses discípulos se tornaram seguidores deste reino, seguidores deste rei. E a igreja apostólica gerou novos homens e mulheres transformados pelo poder de Deus, pela mensagem do Evangelho. E essa mensagem foi passando ano após ano, e mais de 2000 anos depois alcançou a minha e a sua vida. Por qual motivo? Um dia eu e você estávamos em algum lugar, a mensagem foi pregada, o Evangelho falou no meu coração, e automaticamente eu fui deixando para trás a minha velha vida, a minha maneira equivocada de pensar. Isso quer dizer que eu estou pleno, que eu sou 100% santo? Não, meu irmão, enquanto estivermos nessa terra, iremos errar, falhar muitas vezes, diariamente. Mas aquele que encontrou com Cristo Jesus, tem a sua consciência transformada e já não vive mais como vivia no passado. Ou seja, ele agora habita um novo reino.
aonde o rei é quem dá as ordens, e agora ele decide obedecer. Então eu quero dizer a você: seja um agente de reconciliação e cuidado, sirva os oprimidos, os pobres e os marginalizados, proclame o Evangelho com palavra e ações, viva como embaixador de um reino superior, de um reino que já deu início, de um reino que vai se tornar pleno em breve, quando Cristo Jesus voltar. Meu irmão, mas o que eu quero dizer para você, para finalizar o sermão dessa noite: o reino de Deus não é sobre regras, não é sobre leis, mas é sobre consciência, entendimento da mensagem do Evangelho. Todo aquele que é servo de Cristo, tudo o que ele faz é para glorificar o nome de Jesus, o seu Senhor. Então, meu irmão, aquele que entendeu a qual reino pertence, quem é o seu rei verdadeiramente, ele faz tudo, mas tudo, para a glória de Deus. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. E eu finalizo dizendo que o reino de Deus não é um acessório para a vida, é a realidade que define a nossa vida. Não é um acessório que eu coloco só aos domingos para ir para a igreja, mas ela define todos os dias a minha vida. Porque um servo fiel, que conhece o seu rei, ele vive todos os dias para a glória do nome de Cristo Jesus. Então que a nossa resposta nessa noite seja a mesma exigida por Jesus: arrependimento, fé e submissão a Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Feche os seus olhos. Eu queria orar com você. Se houver alguém aqui nessa noite que deseja entregar a vida a Cristo Jesus, que deseja arrepender dos seus pecados, e que ao ter o entendimento do que é o reino de Deus, ele entende que ele estava vivendo à margem deste reino, longe da vontade do Senhor, mas a mensagem, ela trouxe clareza à sua consciência, ao seu coração. Então, se você de alguma maneira entende que você deve pedir perdão ao Senhor nessa noite, eu queria orar com você. Coloque a mão no seu coração, você que deseja. Vamos orar ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé, o salvador da nossa vida, o rei deste reino. Senhor Jesus, oramos a Ti nessa noite. Primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas práticas que nos afastam da Sua presença, pelos erros, ó Pai, que me distancia da Sua presença. Ó Pai, nós não queremos mais, ó Deus, vivermos para o reino das trevas, mas queremos vivermos, ó Pai, para o reino da Sua luz. Que a Sua palavra, ó Pai, encontre lugar no meu coração nessa noite, para que a minha mente seja transformada verdadeiramente, para que eu não viva mais como eu vivia outrora, mas que a minha vida seja para a glória do Teu santo nome. Senhor Jesus, perdoa as minhas fraquezas, as minhas inconstâncias, as minhas palavras que mataram pessoas, que distanciaram pessoas do Seu reino. Perdoa, Senhor Jesus, aquilo que eu tenho feito que tem envergonhado o nome de Jesus. Porque se eu faço algo, ó Pai, que desaponta o Senhor, eu peço perdão.
Eu sei muitas das vezes o que eu tenho que fazer e eu faço ao contrário, porque o desejo da minha carne aflora no meu coração e isso me desprende da sua vontade. Mas nessa noite nós renunciamos tudo aquilo que nos afasta de Ti. E nós pedimos misericórdia, Senhor, reaviva a nossa fé, aqueça o nosso coração, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja conhecido, para que o Seu nome seja exaltado em tudo aquilo que eu fizer, porque o Senhor é o Rei da minha vida, o Senhor é o Senhor da minha casa e da minha família, e não existe, Senhor, prazer maior do que viver para a glória do Teu santo nome. Então nós Te glorificamos nessa noite e exaltamos o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém.